30 anos. Sabe o que são 30 anos? É tempo suficiente para construir um império, criar filhos, ver os cabelos brancos aparecerem e acreditar, com todas as forças da sua alma, que você conhece a pessoa que dorme ao seu lado. Meu nome é Lúcia, tenho 58 anos e até 3 horas atrás eu era a mulher mais feliz da cidade. Hoje era o dia. Bodas de pérola. Eu passei os últimos 6 meses planejando cada detalhe em segredo. O Rogério, meu marido, achava que íamos apenas jantar fora, só nós dois, em um restaurante simples que costumávamos ir quando éramos namorados. Mal sabia ele que eu tinha alugado o salão de festas do nosso condomínio, contratado o buffet favorito dele e convidado toda a nossa família, amigos de longa data e até colegas de trabalho que ele não via há anos. Eu queria que fosse perfeito. Eu queria ver os olhos dele brilharem como brilharam no altar, 3 décadas atrás. Eram 16 réu. A festa começaria às 19 réu. Eu disse ao Rogério que iria ao salão de beleza e que nos encontraríamos em casa às 18h30 para nos arrumarmos. Mas era mentira. Eu precisava ir ao local da festa conferir a decoração e, principalmente, buscar o presente dele que eu tinha escondido no escritório da nossa casa. Um relógio suíço que custou todas as minhas economias de professora aposentada. Eu entrei em casa silenciosamente. Não queria estragar a surpresa caso ele estivesse tirando o cochilo da tarde. A casa estava quieta, mergulhada naquela luz dourada do fim de tarde. Subi as escadas, na ponta dos pés, sentindo meu coração bater forte de ansiedade e amor. Quando cheguei ao corredor, ouvi um riso. Não era o riso grave do Rogério assistindo futebol. Era um riso baixo, sussurrado. E depois, a voz dele. Uma voz que eu não ouvia há anos. Macia, sedutora, cheia de uma energia jovem que ele jurava não ter mais. Ela não desconfia de nada. A Lúcia vive no mundo da lua. Meu corpo congelou. Minha mão parou a centímetros da maçaneta do escritório. Mas e hoje à noite? Respondeu, uma voz feminina. Uma voz que fez meu estômago despencar até o chão. Eu conhecia aquela voz. Não era uma desconhecida. Era a voz da minha irmã mais nova, a Cláudia. Senti um gosto metálico na boca. O mundo começou a girar. Eu deveria ter corrido, gritado, feito um escândalo. Mas eu não consegui. Como se fosse uma espectadora da minha própria tragédia, eu girei a maçaneta lentamente. A porta não estava trancada. O que eu vi naquela sala não foi apenas uma traição. Foi o desmoronamento de toda a minha biografia. Eles não estavam apenas conversando. Eles estavam planejando. Havia papéis espalhados na mesa de centro, entre garrafas de vinho abertas. E quando seus olhos encontraram os meus, não vi arrependimento no rosto da minha irmã. Eu vi raiva. O silêncio que se seguiu durou apenas 3 segundos, mas pareceu uma eternidade. Foi tempo suficiente para o Rogério pular da cadeira, com o rosto pálido como cera, tentando abotoar o colarinho da camisa com mãos trêmulas. Lúcia. Amor. Calma, não é... Ele começou, usando aquele tom de voz condescendente que sempre usava quando eu reclamava de algo trivial. Mas ele foi interrompido. Não por mim, pela minha irmã. Cláudia nem se levantou do sofá. Ela apenas cruzou as pernas, pegou a taça de vinho e me olhou com um desprezo que eu jamais imaginei que ela sentisse por mim. Ela sempre foi minha protegida, a caçula que eu ajudei a pagar a faculdade, a quem emprestei dinheiro quando se divorciou, a quem dei teto quando estava sem rumo. Para com isso, Rogério, Cláudia disse, a voz fria como gelo. Ela tinha que saber uma hora ou outra. Melhor que seja agora, antes dessa festa ridícula que ela inventou. Senti minhas pernas cederem e me apoiei no batente da porta. Festa ridícula? Sussurrei, minha voz saindo rouca. São 30 anos, Cláudia. Ele é meu marido, você é minha irmã. Ela riu. Um som seco. Ele era seu marido, Lúcia. Na prática, ele está comigo há 4 anos. 4 anos. A informação me atingiu como um soco no estômago. 4 anos de natais em família, de almoços de domingo,
de sorrisos falsos. Enquanto eu cuidava da nossa mãe doente no hospital, eles estavam juntos. Enquanto eu planejava viagens que ele dizia estar ocupado demais para fazer, ele estava com ela. Meus olhos pousaram na mesa de centro, nos papéis. Avancei 2 passos para dentro da sala, movida por uma força que eu desconhecia. O que é isso? Apontei. Rogério tentou bloquear minha visão, mas Cláudia foi mais rápida. Ela pegou uma das folhas e balançou no ar. Isso, querida irmã, é a garantia do nosso futuro. Procurações, transferências. Você sempre foi ótima em economizar, Lúcia. Temos que admitir. Graças a Deus, você colocou a casa de praia e os investimentos no nome do Rogério para facilitar a administração, não é? O chão desapareceu. Eles não estavam apenas tendo um caso, eles estavam me roubando. Eles estavam planejando me deixar sem nada. Olhei para o Rogério, esperando que ele negasse, que ele dissesse que a Cláudia estava louca. Mas ele não conseguia me olhar nos olhos. Ele olhava para o chão, envergonhado, mas cúmplice. Eu mereço ser feliz, Lúcia, ele murmurou patético. Você ficou velha, ficou chata. Só fala de netos, de aposentadoria. A Cláudia me faz sentir vivo. Lágrimas quentes escorriam pelo meu rosto, mas estranhamente, o choque estava dando lugar a outra coisa. Uma queimação no peito. Antes de descer as escadas, no momento de distração deles enquanto Cláudia servia mais vinho, eu fiz algo que minha intuição gritou para fazer. Com mãos trêmulas, silenciosamente ativei o gravador de voz do meu celular no bolso e deixei gravando por 2 minutos, captando cada palavra venenosa. Saiam da minha casa, eu disse baixo. Cláudia se levantou, triunfante. A casa é do Rogério no papel, lembra? Tecnicamente, quem sai é você. Mas não se preocupe. Nós vamos sair. Temos uma viagem marcada para amanhã. Vamos comemorar nossas próprias bodas. Mas antes... Ela olhou para o relógio na parede. Acho que você tem uma festa para cancelar, não é? Seria vergonhoso os convidados chegarem e não encontrarem o casal feliz. Eles achavam que tinham vencido. Achavam que eu ia desabar, chorar em posição fetal e cancelar tudo. Eles achavam que eu era apenas a Lúcia boazinha, a Lúcia passiva. Saí do escritório sem dizer mais nada. Desci as escadas correndo, peguei minha bolsa e entrei no meu carro. Minhas mãos tremiam tanto que levei 3 tentativas para ligar o motor. Parei em um estacionamento próximo, longe da vista de casa. Peguei meu celular com mãos trêmulas e acessei o aplicativo do banco. Precisei tentar 3 vezes até acertar a senha, mas consegui. Transferi toda a minha parte da conta conjunta para uma conta poupança que só eu tinha acesso, cada centavo. Eles queriam me deixar sem nada? Não se eu agisse primeiro. Enquanto dirigia pelas ruas da cidade, o celular vibrou. Era a organizadora da festa. Dona Lúcia, tudo pronto. O salão está lindo. Os primeiros convidados já estão chegando. Eu parei no sinal vermelho. Olhei para o meu reflexo no espelho retrovisor. A maquiagem borrada, os olhos vermelhos. Mas havia algo mais ali. Eles achavam que eu ia cancelar? Não. A festa estava paga. A comida estava servida. O microfone estava ligado. Se eles queriam um show, eu daria a eles o maior espetáculo de suas vidas. Cheguei ao salão de festas do condomínio 5 minutos depois. O estacionamento já estava cheio. Vi o carro do meu irmão mais velho, o carro dos meus compadres, vi até o carro do chefe do Rogério. Respirei fundo, tentando conter o tremor nas mãos. Limpei o rosto com um lenço de papel, retoquei o batom olhando no espelho retrovisor e entrei. O salão estava deslumbrante. Balões perolados, arranjos de lírios brancos, as flores favoritas do Rogério. Música suave tocando ao fundo. Assim que pisei no tapete de entrada, os convidados começaram a aplaudir. Sorrisos, abraços, felicitações. Cadê o noivo? Perguntou minha tia Marisa, animada. Ele já vem, respondi, forçando o sorriso mais doloroso da minha vida. Está
terminando uma surpresa. Meia hora se passou. O salão estava lotado. O burburinho aumentava. Onde está o Rogério? As pessoas cochichavam. Eu vi Cláudia entrar discretamente pela porta lateral de óculos escuros. A arrogante veio assistir minha humilhação pública como se fosse apenas uma convidada atrasada. Ela ficou no canto, braços cruzados, observando com aquele sorrisinho cínico, esperando o momento em que eu anunciaria o cancelamento e me tornaria chacota de toda a família. Rogério não teve coragem de vir. Covarde. Eu caminhei até o palco. O DJ abaixou a música. Peguei o microfone. O silêncio que se formou no salão foi absoluto. Boa noite a todos. Minha voz ecoou, firme, surpreendendo até a mim mesma. Eu sei que todos estão perguntando onde está o meu marido, o Rogério. E a resposta é simples. Ele não virá. Um murmúrio de confusão correu pela plateia. Vi Cláudia no fundo, endireitando a postura, pronta para saborear minha derrota. Nós estamos aqui para celebrar 30 anos de uma união. Continuei, olhando diretamente para os meus filhos na primeira fila. Pedro, meu filho de 28 anos, e Mariana, minha filha de 26. 30 anos de lealdade, de sacrifício, de construção. Eu achei que hoje celebraríamos o amor, mas a vida tem formas curiosas de nos mostrar a verdade. Coloquei a mão no bolso do meu vestido e tirei o celular. Eu não tinha apenas saído daquela casa chorando. Eu tinha saído com provas. Eu gostaria de dedicar essa festa não às bodas de pérola, eu disse, sentindo uma lágrima solitária escorrer, mas à honestidade. E como o Rogério não pôde vir contar a versão dele, eu trouxe a voz dele para vocês. Aproximei o celular do microfone. O som saiu cristalino nas caixas de som potentes do DJ. A Lúcia vive no mundo da lua. Eu mereço ser feliz. Você ficou velha, chata. A Cláudia me faz sentir vivo. O choque no salão foi palpável. Mãos cobriram bocas. Meus filhos se levantaram, atônitos. Mas o áudio continuou. Isso é a garantia do nosso futuro. Transferências. A casa é do Rogério no papel. Tecnicamente, quem sai é você. A voz da Cláudia ecoou. Inconfundível. Cruel. Eu desliguei o áudio. Levantei a cabeça e procurei minha irmã no fundo do salão. Todos os olhares seguiram o meu. Os holofotes pareciam queimar sobre ela. Cláudia estava branca, petrificada, com a boca entreaberta. O sorriso cínico havia desaparecido. Cláudia, eu disse com uma calma assustadora. Você disse que eu era velha e chata. Disse que o Rogério era seu. Pode ficar com ele. Leve-o. Mas a festa... a festa é minha. E a família que está aqui, ela sabe quem é quem agora. Minha mãe, que estava numa cadeira de rodas na frente, começou a chorar. Não eram lágrimas de tristeza apenas. Eram lágrimas de raiva, de decepção com a filha mais nova que ela também tinha ajudado a criar. Meus filhos, Pedro e Mariana, caminharam em direção à tia com uma fúria que eu nunca tinha visto. Foi o caos. Mas pela primeira vez em horas, eu não me sentia a vítima. Eu me sentia a dona da verdade. Mas eu ainda tinha uma carta na manga. Uma carta que nem o Rogério, nem a Cláudia, e nem mesmo eu, sabia que existia até a semana passada, quando visitei meu advogado para preparar uma surpresa diferente para hoje. O salão ainda estava em polvorosa quando Cláudia, tentando recuperar um pingo de dignidade, agarrou o braço de um garçom que passava, pegou uma garrafa de champanhe e gritou, sua voz estridente cortando o murmúrio. Vocês podem nos julgar o quanto quiserem. Fiquem com a moral de vocês, nós vamos embora. E Lúcia... Ela apontou o dedo para mim, com o rosto retorcido de ódio. Pode ficar com essa festa brega, nós ficamos com o patrimônio. O Rogério não é burro, tudo o que importa está no nome dele. Você vai terminar sozinha e pobre. Vi meu filho, Pedro, dar um passo à frente, os punhos cerrados, pronto para defender a mãe. Eu coloquei a mão suavemente no peito dele, detendo-o. Espere, filho, disse eu, com um sorriso calmo que desestabilizou Cláudia.
Ela precisa ouvir o resto. Desci do palco e caminhei lentamente até onde minha irmã estava. Ela recuou um passo, mas manteve o queixo erguido. Você falou sobre a casa, Cláudia, sobre os investimentos. Comecei falando alto o suficiente para que todos ouvissem. O Rogério disse na gravação que a casa estava no nome dele e que eu sairia sem nada. Ele realmente acredita nisso. Tirei um envelope pardo da minha bolsa. O mesmo envelope que o advogado tinha me entregue dias antes. A surpresa que eu ia fazer hoje para o Rogério, continuei abrindo o envelope, era entregar a ele a escritura definitiva da nossa casa de praia, que terminamos de pagar mês passado. Eu fui ao cartório e ao advogado para organizar a papelada. Fiz uma pausa dramática. O silêncio voltou a reinar. Mas, ao revisar os documentos antigos, o Dr. Hélio, nosso advogado da família há 40 anos, que já tinha sido advogado do meu falecido pai, me lembrou de um detalhe que o Rogério, na ganância dele, esqueceu. Ou talvez nunca tenha lido direito. Olhei para a câmera do celular de um convidado que filmava tudo. Eu sabia que Rogério veria isso depois. Há 5 anos, quando o Rogério estava com medo de sofrer um processo trabalhista na empresa dele, ele sugeriu passarmos tudo para o nome de alguém de confiança para blindar o patrimônio. Ele sugeriu colocar no nome dele, mas meu pai, que ainda estava vivo e cuidava dos nossos documentos, insistiu que fosse diferente. Cláudia franziu a testa confusa. Na época, Rogério assinou uma pilha de papéis sem ler, desesperado para esconder o dinheiro. O que ele assinou, Cláudia, foi uma doação em vida com reserva de usufruto. Soltei uma risada curta e fria. Todos os imóveis, a casa onde eu moro, a casa de praia, os apartamentos de aluguel, não são meus, e muito menos dele. Virei-me para meus filhos. São do Pedro e da Mariana. Eles são os donos legais de tudo desde 2019. Um grito de surpresa escapou da minha tia. Meus filhos se entreolharam, chocados. Eles não sabiam. E a melhor parte, continuei, aproximando-me do rosto da minha irmã, sentindo o cheiro do perfume caro que ela comprou com o dinheiro do meu marido. A cláusula de usufruto vitalício, o direito de morar, usar e administrar os bens até morrer, foi redigida em nome de apenas uma pessoa. Adivinha quem? O rosto de Cláudia ficou cinza. Eu, sussurrei. Eu sou a usufrutuária exclusiva. O Rogério não tem nada. Ele não tem casa, não tem aluguel, não tem carro. A única coisa que estava no nome dele era a conta conjunta, que eu esvaziei esta tarde, 1 hora antes de vir para cá, transferindo minha parte para uma conta poupança. O barulho da taça de Cláudia caindo no chão e estilhaçando foi o único som na sala. Então, minha querida irmã, finalizei, sentindo uma leveza na alma que eu não sentia há anos. Podem ir para a lua de mel de vocês, mas sugiro que economizem, porque quando voltarem, a fechadura da minha casa estará trocada. E o Rogério, bom, ele vai precisar de um emprego. Talvez você possa sustentá-lo? Cláudia olhou em volta, viu os olhares de repulsa, viu que tinha perdido o dinheiro e a reputação num único golpe. Ela não disse nada. Deu as costas e saiu correndo do salão, tropeçando nos próprios saltos, sob as vaias da minha família. Eu respirei fundo. Tinha acabado. A dor ainda estava lá, mas a justiça tinha um sabor doce. No entanto, quando olhei para a entrada do salão, vi uma figura parada na porta. Não era Cláudia voltando. Era Rogério. Ele tinha vindo. Ele tinha ouvido a parte final. E ele estava de joelhos, chorando. Ver o homem com quem dividi 30 anos da minha vida, ajoelhado na porta do salão, com o terno amassado e o rosto banhado em lágrimas, deveria ter partido meu coração. Mas, estranhamente, eu não senti dor. Eu senti pena. Não a pena que sentimos por alguém que amamos e está sofrendo, mas aquela pena distante que sentimos ao ver um estranho que perdeu o rumo. Aquele homem ali no chão não era o meu Rogério. O meu Rogério tinha morrido 2 horas atrás, naquele escritório, rindo com a minha irmã. Esse homem à minha frente era apenas um estranho falido e desesperado.
Ele tentou se arrastar para dentro, mas meus filhos, Pedro e Mariana, formaram uma barreira humana na minha frente. Lúcia, pelo amor de Deus! Ele soluçava, a voz embargada. Eu estava confuso. Foi uma crise. A idade. Ela me seduziu. Eu amo você. Não faz isso com a gente. O salão estava em um silêncio sepulcral. Caminhei até ficar de frente para ele, pedindo com um gesto suave que meus filhos me deixassem passar. Eu precisava fazer isso sozinha. Olhei para ele de cima. Você não ama a mim, Rogério. Minha voz saiu calma, sem tremer. Você ama o conforto que eu te dava. Você ama a segurança da casa que construímos. E agora, você está chorando não porque me perdeu, mas porque descobriu que a sua aventura custou o seu futuro financeiro. Ele tentou segurar a barra do meu vestido. Eu recuei um passo, inalcançável. A Cláudia foi embora. Ele balbuciou. Ela me largou no estacionamento quando viu que eu não tinha mais os bens. Lúcia, ela é um monstro. Nós somos vítimas dela. Eu ri. Uma risada curta, incrédula. Nós? Não existe nós, Rogério. Você e a Cláudia se merecem. Ela te largou porque o dinheiro acabou. E você voltou porque o dinheiro acabou. Vocês são feitos da mesma matéria podre. Levei a mão à minha mão esquerda. Senti o metal frio da aliança que usei por 3 décadas. Aquele anel já foi símbolo de orgulho. Agora parecia uma algema pesada. Puxei a aliança do dedo. Ficou uma marca branca na pele, uma cicatriz do tempo. Tome. Joguei o anel no chão perto dos joelhos dele. O som do metal batendo no piso foi o ponto final da nossa história. Venda. Deve dar para pagar um hotel barato por algumas noites. Depois disso, bom, você é um homem livre e vivo, não é? Se vire. Virei as costas. Tirem ele daqui, disse meu filho Pedro, com a voz grossa de autoridade. Os seguranças do condomínio, que assistiam a tudo discretamente, se aproximaram e levantaram Rogério pelos braços. Ele gritou meu nome enquanto era arrastado para fora, mas eu não olhei para trás, nem uma única vez. Quando a porta se fechou, o silêncio no salão era pesado. Meus convidados não sabiam o que fazer. A festa tinha acabado? Deveriam ir embora? Eu peguei o microfone uma última vez. Pessoal, comecei, enxugando o rosto e ajeitando o cabelo. Eu sei que não é a festa que vocês esperavam. Não há bodas para comemorar hoje. Olhei para meus filhos, para minha mãe, para meus amigos verdadeiros que estavam ali, com olhares de apoio e carinho. Mas eu estou viva, tenho saúde, tenho meus filhos e descobri hoje, tenho uma força que eu não sabia que existia. Dizem que a pérola é formada quando uma ostra sofre uma agressão, uma ferida. Da dor, nasce algo precioso. Levantei minha taça de champanhe. Hoje não celebramos 30 anos de casamento. Hoje celebramos o primeiro dia da minha nova vida. O dia em que a Lúcia acordou. Quem quiser ficar e comer o bolo, seja bem-vindo. Eu, com certeza, vou comer. O aplauso começou tímido, mas logo explodiu. Não eram palmas protocolares. Eram palmas de torcida, de alívio, de admiração. A música voltou a tocar, mais animada. Naquela noite, eu dancei com meu filho. Abracei minha filha. Compartilhei abraços longos com minha mãe, que segurava minhas mãos e repetia: "Você é forte, minha filha, sempre foi." E quando cheguei em casa, na minha casa, mandei trocar todas as fechaduras. O relógio suíço que eu tinha comprado com tanto carinho para Rogério ainda estava guardado no escritório, intocado. No dia seguinte, vendi pela internet. O dinheiro foi para uma viagem que sempre sonhei fazer para a Europa. Sozinha. Dormi sozinha na cama king size, ocupando todo o espaço, na diagonal. E pela primeira vez em anos, não tive medo do futuro. Aos 58 anos, descobri que a solidão digna é infinitamente melhor do que a companhia de quem não nos merece. A vida me tirou um marido e uma irmã, mas me devolveu a mim mesma. E essa foi a melhor troca que eu poderia ter feito.